As 10 maiores cidades do mundo, uma viagem incrível. E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai dar uma volta ao mundo sem sair do sofá. Isso mesmo, vamos embarcar numa viagem alucinante pelas maiores cidades do planeta. Preparem-se para conhecer lugares incríveis, com culturas diversas, histórias milenares e modernidade de tirar o fôlego. Vamos desvendar os segredos por trás da imponência dessas cidades, entender como elas funcionam, como as pessoas vivem ali e qual a importância delas para o mundo. Então, preparem o café, acomodem-se na cadeira e aumentem o volume, porque a aventura vai começar. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas expedições. Nossa primeira parada é na Terra do Sol Nascente, galera. Isso mesmo, chegamos em Tóquio, a capital do Japão, que parece ter saído direto de um filme do Akira Kurosawa. Sério, essa cidade é um paradoxo ambulante mega tecnológica, mas sem perder a tradição. Com mais de 37 milhões de pessoas na área metropolitana, Tóquio é a cidade mais populosa do mundo. É como se a gente juntasse São Paulo e Rio de Janeiro num lugar só. Imaginem a muvuca? Mas calma, que Tóquio tem um sistema de metrô super eficiente, capaz de transportar milhões de pessoas por dia, sem atrasos. E por falar em tecnologia, Tóquio é um berço de inovações. Robôs que servem em restaurantes, realidade virtual em cada esquina. Tudo isso já faz parte do dia a dia dos japoneses. Mas não pensem que a cidade se resume a prédios futuristas e luzes neon. Tóquio também é rica em cultura e história, com templos milenares, como o Sensoji, que dividem espaço com arranha-céus imponentes, como a Tokyo Skytree, que oferece uma vista panorâmica de tirar o fôlego, igualzinho ao Cristo Redentor. Enfim, Tóquio é aquela cidade que te teletransporta para o futuro sem abrir mão do passado. Uma mistura única de tradição e modernidade que faz dela um dos lugares mais fascinantes do mundo. E da Terra do Sol Nascente, a gente aterrissa na Índia, um país de cores vibrantes, aromas intensos e uma riqueza cultural sem igual. Nossa próxima parada é Delhi, a capital indiana, uma cidade com mais de 30 milhões de habitantes e uma história que se perde no tempo, desde a época dos Marajás. Delhi é um daqueles lugares que te transportam para outra dimensão. É um caldeirão cultural, onde diferentes religiões, idiomas e costumes se misturam, criando uma atmosfera única e vibrante, como um carnaval fora de época. Preparem-se para se encantar com a arquitetura Mughal, presente em monumentos históricos como o Forte Vermelho e o túmulo de Humayun. É de ficar boquiaberto. Mas Delhi não é só história, não. A cidade também pulsa com modernidade, com arranha-céus imponentes, shopping centers gigantescos, dignos da nossa 25 de março e um sistema de metrô que não fica devendo em nada para os países desenvolvidos. E por falar em desafio, preparem seus estômagos para uma explosão de sabores. A culinária indiana é rica em especiarias, aromas e cores, com pratos que variam de acordo com a região do país. É de apimentar a vida de qualquer brasileiro. Delhi é uma cidade de contrastes, onde a pobreza e a riqueza, o antigo e o moderno, o caos e a beleza se entrelaçam de forma singular. É um lugar que te desafia, te encanta e te transforma. E da Índia a gente parte para a China, um país que nas últimas décadas se tornou uma potência mundial. E nada representa melhor essa ascensão do que Xangai, nossa próxima parada nessa viagem. Com mais de 27 milhões de habitantes, Xangai é a maior cidade da China e um dos centros financeiros mais importantes do mundo. É como se Nova York tivesse se mudado para a Ásia, com arranha-céus que parecem tocar o céu e uma energia contagiante. Mas não se enganem, Xangai não é só concreto e vidro. A cidade também preserva sua história e cultura milenar em bairros charmosos, como o Bund, e a Cidade Velha, com seus mercados tradicionais e casas de chá. A cerimônia do chá chinesa é imperdível. É um ritual que representa a harmonia e a hospitalidade chinesa. E não podemos deixar de mencionar a culinária chinesa, uma das mais ricas e variadas do mundo. Em Xangai, vocês encontram desde restaurantes sofisticados com estrelas Michelin até barraquinhas de rua com sabores autênticos. Experimentem o pato laqueado a Pequim, os dumplings, os noodles e preparem-se para usar os hashis. Xangai é uma cidade que nunca dorme. A vida noturna é agitada, com bares, casas noturnas e espetáculos para todos os gostos. E para quem prefere algo mais tranquilo, os parques da cidade são uma ótima opção para relaxar. Xangai é uma cidade que te conquista pela grandiosidade, modernidade, história e cultura. E da Ásia, a gente volta para casa, aterrissando em solo brasileiro, na maior cidade do hemisfério sul. São Paulo, uma cidade que nunca para, um caldeirão cultural a céu aberto, com um jeitinho único que só os paulistanos entendem. Com mais de 22 milhões de pessoas na região metropolitana, São Paulo é a capital econômica do Brasil, um centro empresarial e financeiro que pulsa 24 horas por dia. É um mar de prédios que parece não ter fim, com um trânsito caótico, mas que também esconde cantinhos charmosos, gastronomia de primeira e uma vida cultural pulsante. Em São Paulo, a gente encontra de tudo um pouco. Museus renomados, como o MASP, com seu vão livre icônico, e a Pinacoteca, com obras de arte que contam a história do Brasil. Parques que são verdadeiros oásis no meio da selva de pedra, como o Ibirapuera, perfeito para um piquenique em família, e o Parque da Água Branca, com seus animais e áreas verdes. E falando em verde, São Paulo também é a capital da gastronomia. Sério, a gente encontra restaurantes de todos os cantos do mundo, chefes renomados e uma variedade de sabores que agrada a todos os paladares.
Dos restaurantes estrelados aos botecos tradicionais, a culinária paulistana é um show à parte. São Paulo é uma cidade que te abraça e te sacode ao mesmo tempo. É um lugar de contrastes, onde a riqueza e a pobreza, a beleza e o caos se misturam, criando uma atmosfera única e vibrante. E da América do Sul, a gente desembarca na América do Norte, mais precisamente na Cidade do México, a capital do México, terra da tequila e dos mariachis. Uma cidade vibrante, colorida e com uma história rica que se mistura à modernidade. Com mais de 21 milhões de habitantes na área metropolitana, a Cidade do México é uma das maiores do mundo e oferece uma experiência única para quem a visita. Imagine só pirâmides astecas que te transportam para o passado, lado a lado, com arranha-céus imponentes que representam o progresso. A Cidade do México é um museu a céu aberto. Comece sua jornada pela história no sítio arqueológico de Teotihuacan, com as pirâmides do Sol e da Lua, construções grandiosas que desafiam o tempo. Explore as ruínas do Templo Maior, no coração da cidade, um importante centro religioso da civilização azteca. E por falar em centro, o centro histórico da Cidade do México é um patrimônio mundial da Unesco, com construções coloniais impressionantes, como a Catedral Metropolitana, o Palácio Nacional e o Palácio de Belas Artes. Mas a Cidade do México não é só história, não. A cidade também pulsa com modernidade, com uma vida noturna agitada, restaurantes de classe internacional, museus modernos e uma cena cultural vibrante. E por falar em cultura, não podemos deixar de mencionar a culinária mexicana, uma explosão de sabores e cores. Experimente os tacos, os burritos, as quesadillas, o guacamole e não deixe de provar a tequila, a bebida nacional do México. A Cidade do México é uma cidade que te conquista pela história, pela cultura, pela gastronomia e pela alegria do seu povo. É um lugar que te transporta no tempo e te faz querer voltar para descobrir mais. E aí, pessoal, gostaram da nossa volta ao mundo, pelas maiores cidades do planeta? De Tóquio a São Paulo, passando por Delhi, Xangai e Cidade do México, vimos que cada uma dessas metrópoles tem sua própria identidade, sua história, sua cultura e seus desafios. Elas nos mostram que, apesar das diferenças, estamos todos conectados nesse mundão. E aí, qual dessas cidades te deixou com mais vontade de arrumar as malas e partir para a aventura? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas viagens. Até a próxima, pessoal!